2 unidades, são envelopes vermelhos, 2 unidades por família. Agora, se você quiser adquirir também outras, né, unidades para dar para colegas e tal, pode fazê-lo também, porque a JCV vai distribuir 1.000 desses livretos, né? 60 vão ser distribuídos aqui na orla da praia. Então, assim, caso você tenha algum colega que você gostaria de evangelizar, que você gostaria de passar uma mensagem muito legal nesse Natal, use o Cada Dia. Eu já fiz essa experiência, é bem legal, as pessoas elas gostam de receber, né? E são pequenas mensagens que a pessoa tem um trecho da Escritura, uma pequena meditação, né, e uma oração no final. Então, é um excelente presente assim, de final de ano. A outra coisa, 2 avisos que tem a ver com a JCV. O primeiro deles, no dia 29 desse mês, quer dizer, no próximo domingo ou sábado? Domingo, né? Domingo, é o 4º aniversário da JCV. E vai ter um café da manhã, ali na casa, às 10 horas da manhã. E às 10h30, né, o culto começa aqui. Então, vai ter E a Cristina que vai pregar também, né, no aniversário da JCV. E a outra coisa da JCV é a primeira feira beneficente que vai acontecer no Bazar, na sexta-feira, dia 27, e sábado, dia 28. Sexta e sábado agora, vai ter um bazar lá, e diz que o bazar está bombando, viu? Diz que o bazar está bombando. Eu nunca comprei lá não, mas a mulherada aí diz que está comprando pra caramba. E o último aviso é o almoço de aniversário da IPJC, que vai ser no dia 13/12, né, que é o aniversário da nossa igreja. Deixa eu ver detalhes aqui. Crianças de 0 a 6 anos não pagam, crianças de 7 a 11 pagam R$10, e acima de 12 anos, R$15, como os adultos. Então, cada pessoa deve levar um prato de louça branco. Eu não sei por que esse racismo, por que tem que ser branco, né? Eu não entendi. Mas tem que levar um prato de louça, vai. Pode levar aquele florido, por minha conta. Levar um prato de louça branco para almoçar e... não, é porque vai ficar de presente para a cozinha. A ideia é compor a cozinha poxa, depois, né? Agora está explicado, então é por causa disso. Leva então um prato de louça branco para deixar de presente. Tem sugestão da marca? Tem a marca e diz, o pastor falou de manhã que na Vila Rubim está R$8. É Então porcelana, tá bem mais barato. Porcelana Schmidt. Isso aí. Schmidt, eu acho que é isso, né? R$8 R$8 lá na Vila Rubim. Aí dá para comprar tudo no conjuntinho e tal, que eu acho que a ideia é essa, né? Isso, cada família vem trazendo os pratos brancos. Pô, eu querendo prato colorido, ó. Então, são esses avisos, e é muito legal quando a igreja está junto para fazer todas essas... Né, fazer todas as programações juntos. Atos 2, né, que é um texto que todo mundo gosta, lá do 42 ao 47, que fala como a igreja primitiva vivia, né? Primitiva não é que eles viviam no paleolítico, né, gente? Primitivo no sentido que, primeira, nascente, né? A igreja nascente tinha muita comunhão, né? Muita comunhão, faziam muitas coisas juntos, estudavam a palavra juntos, oravam juntos, partiam o pão de casa em casa juntos, e com isso o Espírito Santo ia acrescentando dia a dia os que iam sendo salvos. Não precisava de conferência, né, nem de absolutamente nada, era só a igreja viver que o Espírito Santo fazia a obra, era só a igreja pregar o Evangelho e viver a comunhão. Eu queria que, antes de a gente começar o nosso culto, que a gente começasse com oração. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, bendizemos o teu nome, pelo privilégio, Deus, que temos no nosso país de adorar o Senhor publicamente, nos reunirmos sem temor, sem perseguição. Isso, quando a gente olha, Deus, as coisas que estão acontecendo no mundo, é de fato um privilégio, Deus, a gente poder te adorar de portas abertas e ter essa liberdade, e nós queremos te agradecer por isso. E te pedimos, ó Deus, que todos os irmãos que se reúnem hoje na face da terra para adorar o nome do Senhor, aqueles que têm que se reunir às escondidas, aqueles, ó Deus, que não podem cantar alto com medo de que algum vizinho, ó Deus, denuncie,
aqueles, ó Deus, que estão sofrendo perseguição, que hoje, no dia do Senhor, o dia que é por nós lembrado como o dia da ressurreição do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, que o Teu Santo Espírito haja, que o Teu Santo Espírito, ó Deus querido, fale, console, porque nós aqui nos reunimos, e muitos na face da terra, para adorar o nome do Senhor. E nós queremos fazer isso, Deus, queremos bendizer, adorar e glorificar o nome do Senhor, que é digno de todo louvor. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque perguntam as nações, onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riqueza, e se afastam do Senhor, que é fonte de todas as bênçãos. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao Teu nome da glória, por amor da Tua misericórdia e da Tua fidelidade. Queremos saudar a todos com a paz de Jesus. Você que nos visita, seja pela primeira vez ou costumeiramente nos visita, seja bem-vindo em nosso meio. E saiba que aqui a gente se reúne como igreja, né, nesse local, todos os domingos, pela manhã e à noite, para adorarmos o nome do Senhor. A Bíblia diz que todo ser que respira, louve ao Senhor. Todo ser que respira deve louvar o Senhor. E nós não temos nada melhor para fazer. Nada.
Tem muita gente que pensa, né, que, poxa, tem tanta coisa legal para fazer num domingão, por que ir à igreja? Né? Por que se reunir com a igreja? Porque não existe lugar melhor para estar com os nossos irmãos para adorar o Senhor, que é o único que é digno de todo louvor e de toda adoração. Eu quero te convidar para fazermos uma leitura de Efésios no capítulo 1. Abra, por favor, a sua Bíblia ou o seu aplicativo de celular, né? Em Efésios, no capítulo 1. Nós vamos ler de maneira alternada do versículo 3 até o versículo 14. Efésios, capítulo 1, de 3 a 14. Eu vou ler os versículos ímpares e os irmãos, por favor, leiam os versículos pares. O tema é as bênçãos de Deus em Cristo, o grande autor da nossa salvação e da nossa redenção. Diz assim: bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor, nos predestinou para ele para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Que Deus derramou abundantemente sobre nós, em toda a sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos, para louvor da sua glória, nós os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendes nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Amém. Irmãos, esse é um trecho das Escrituras muito, mas muito precioso para a igreja, porque ele diz que todas as bênçãos nas regiões celestiais, elas estão sobre nós. E é bem curioso, eu disse isso hoje de manhã, que tem muita gente que diz assim, olha, o melhor de Deus ainda vai vir na sua vida. O melhor de Deus vai vir para a sua vida. E alguém postou muito sabiamente esses dias nas redes sociais que o melhor de Deus já veio. E o nome dele é Jesus Cristo. Era tudo de melhor que o Senhor Deus poderia nos dar. Em Cristo, nós temos acesso a todas, absolutamente todas, as bênçãos do nosso Pai. Em Cristo, nós achamos o nosso lar. Em Cristo, Deus nos acolhe como filhos. Em Cristo, os nossos pecados são perdoados. Em Cristo, toda a nossa culpa é desfeita. Não porque, como a sociedade nos ensina, que nós temos que fazer algo para merecer a presença de Deus, mas tudo, absolutamente tudo que tinha que ser feito, o Senhor Jesus Cristo já fez. Ele morreu na cruz do Calvário por nossos pecados, e por causa disso, nós podemos confessar os nossos pecados a Ele. João, o discípulo do amor, disse, filhinhos, olha, eu escrevo para que vocês não pequem. São orientações para que vocês não pequem. Mas eu sei que vocês são humanos e vocês vão pecar. Então, quando vocês pecarem, não sintam culpa. Não deixe que o diabo os acuse, porque vocês têm um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo. Jesus Cristo, justiça de Deus em nosso lugar.
E eu queria que você aproveitasse esse tempo para orar ao Senhor, se colocar diante dEle e confessar a Deus seus pecados, pedir para que o Senhor sonde o seu coração e revele tudo aquilo que precisa ser colocado diante do Pai. E em nome de Jesus, Deus concede o perdão. E depois de alguns minutos, numa oração silenciosa, eu vou pedir ao Edir que ore agradecendo a Deus, porque por causa de Cristo Jesus, nós temos os nossos pecados perdoados. Graças te damos, Senhor, por essa noite. Ouvir a Tua palavra e descansar, ó Senhor, nas Tuas eternas promessas. Te agradecemos, ó Senhor, porque o perdão não depende de nós, não do que somos, nem do que podemos fazer, mas de quem Cristo é e o que Ele fez. Ó Pai, realmente nos arrependemos de tudo e pedimos ao Senhor que o Senhor continue a nos abençoar neste culto. Ó Deus, dá-nos a graça, Senhor, de um arrependimento contínuo e consistente. Alegra o nosso coração. E, ó Pai, conceda também ao Senhor a plena confiança que o Senhor de fato perdoa. Em nome de Jesus. Amém. Eu queria convidar os missionários Eduardo e Fernanda que, por favor, viessem à frente. Eles têm um comunicado muito importante para passar para a igreja. Boa noite, irmãos. Um prazer para a gente poder compartilhar com a igreja hoje um pouquinho daquilo que Deus tem falado conosco, tem nos desafiado em relação a missões. E a gente agora gostaria de compartilhar com vocês rapidamente um pouquinho do ministério que Deus tem colocado em nossos corações. Nós entendemos que missões é um projeto de Deus, é uma obra de Deus. E esse projeto que Deus tem colocado para a gente, na verdade, é muito maior do que a gente mesmo. É um projeto da Igreja de Cristo e é a missão da Igreja de Cristo. Por isso é sempre um prazer poder compartilhar sobre isso com a igreja. Pode colocar, por favor, a apresentação? Tá bom? Primeiramente, meu nome é Eduardo, essa é Fernanda, minha esposa. Nós somos membros da Primeira Igreja Batista de Vitória. E eu sou médico, Fernanda é advogada. E Deus tem nos chamado, então, para irmos para o interior da China, para que ali, por meio da nossa profissão, principalmente, no caso, por meio da medicina, a gente possa demonstrar o amor de Deus àquele povo e a gente possa servir também aquele povo tão carente de tantas necessidades, tanto no aspecto espiritual quanto no aspecto social, socioeconômico. Antes de a gente falar do nosso projeto propriamente dito, eu gostaria de passar para os irmãos algumas informações do desafio que hoje é Missões no Mundo. Se a gente for ver nesse gráfico, ele fala que hoje no mundo há aproximadamente 2 bilhões de cristãos. Desses 2 bilhões, ou seja, em torno de 30% da população mundial, apenas 10% dos cristãos realmente se envolvem com a grande comissão, ou seja, realmente se envolvem com a missão. Nesse mapa, a gente vê cada um desses pontos azuis representa 50 mil cristãos espalhados pelo mundo. Então, nós podemos ver que na área do norte da África e na região da Ásia, principalmente, há um grande vazio ali de cristãos. É uma área densamente povoada, mas que tem uma representação de cristãos relativamente pequena. Já nesse gráfico, a gente coloca
de azul os que são cristãos, e cada um desses pontos vermelhos são 50 mil pessoas não alcançadas. E agora uma inversão, e a gente vê uma preponderância desses pontos vermelhos, ou seja, de povos não alcançados nessa região, principalmente do norte da África e na Ásia. Sendo esse um grande desafio para nós, um grande desafio para a igreja alcançar esse povo. Quando a gente fala desses povos não alcançados, é muito comum a gente lembrar da janela 1040, que exatamente abarca essa população. E quando a gente fala de povo não alcançado, a gente fala de grande carência espiritual, a gente fala do povo menos evangelizado, com menos missionários presentes, mas a gente fala também de dificuldades socioeconômicas importantes que também são associadas a esses locais, com menor acesso a saneamento, menor índice de desenvolvimento, maior nível de sofrimento, maior taxa de mortalidade infantil. Então, essa falta de Deus, essa falta da presença do cristianismo também está associada, estatisticamente, a carências socioeconômicas. Nesse mundo não alcançado, 86% dos muçulmanos, dos hindus, dos budistas não conhecem sequer um cristão pessoalmente. Isso é um grande desafio para nós, principalmente pensando que nessas populações nós temos em torno de 4 bilhões de pessoas vivendo nessas áreas, sendo que aí nós temos os maiores populações não alcançadas. É interessante também chamarmos a atenção que na palavra de Deus nós temos mais de 2.000 referências à pobreza e à necessidade e o compromisso de nós como os cristãos nos envolvermos e olharmos de uma forma diferenciada para o problema da pobreza, para que nós sejamos resposta e ação de Deus a esse mundo sofrido que sofre com a pobreza. Como que a igreja tem respondido a isso? Uma proporção dos obreiros cristãos, dos missionários hoje no mundo, a 80% de missionários que estão servindo exatamente em países, num mundo que já é cristão. Em torno de 18% num mundo que não é cristão, mas em povos já evangelizados. E apenas em torno de 2% com um foco em povos realmente não alcançados, que não têm acesso ao evangelho. A presença de missionário, então, na área que é mais carente da presença do evangelho, a presença de missionários é muito pequena. A igreja, nós como igreja, ainda não assumimos esse compromisso propriamente dito de levar a palavra do Senhor, então, por isso, essa desproporção. É um desafio grande, porque 95% dos missionários, os obreiros cristãos, eles trabalham na sua própria cultura. E dos 5% que não trabalham na sua cultura, 80%, 90% destes vão para países que já são evangelizados, que já fazem parte desse mundo cristão, teoricamente falando. Quando a gente pensa no investimento financeiro nesses locais, já que são locais de mais difícil acesso e de maior carência, quando a gente pensa no investimento financeiro feito em missões de uma forma geral pela Igreja de Cristo, também há uma desproporção em que apenas 1% dos recursos são realmente investidos em alcançar esses povos não alcançados. Isso é um grande desafio para nossas igrejas, esse é um grande desafio para a Igreja de Cristo. Tendo em vista isso, queremos falar um pouquinho sobre o nosso projeto específico. O nosso projeto é de seguirmos, então, para a China, para a região, para a província de Yunnan, que é uma região que fica ali no sudoeste da China. A China é um grande desafio, é a maior população do mundo, em torno de 1,4 bilhões de pessoas. Então, a cada 5 pessoas no mundo, 1 é chinês. A China ainda é um país que tem importantes restrições à entrada do cristianismo, de tal forma que a única forma de um chinês hoje conhecer a Cristo é conhecendo um cristão, é conhecendo um missionário, é conhecendo um cristão local. Mas pela graça de Deus, neste local, o cristianismo tem avançado grandemente nos últimos anos. Então, acredita-se, esse gráfico demonstra isso, principalmente a partir de 80, tem crescido grandemente o cristianismo. Então, sai de uma
referência de mais ou menos 20 milhões de pessoas, de cristãos na China, para hoje talvez mais de 100 milhões de cristãos. Mas a China é um país tão grande, com uma população tão grande, que isso não representa mais do que 5, 6, talvez 7% da sua população. Apenas 5 a 7% da sua população, considerando as mais otimistas das referências, são realmente de cristãos. A China é um grande desafio. E como é uma igreja relativamente jovem, que tem crescido muito e que tem crescido com dificuldade de acesso a treinamento, a discipulado, e que é uma igreja que precisa estar sempre se multiplicando em pequenas comunidades, é uma igreja com uma grande necessidade de investimento em discipulado, em formação de lideranças. O povo chinês, então, é constituído também por diferentes grupos étnicos. Cada um desses grupos étnicos, que somam em torno de 8% da população, eles têm uma roupa diferente, cultura diferente, língua diferente, ficam em locais separados dos outros, muitas vezes em vilas. São populações, muitas vezes, muito carentes, extremamente pobres. E essa região, onde é o foco do nosso trabalho, nós temos aproximadamente 25 dessas diferentes populações, desses diferentes povos. Esse é um grande desafio para a gente. Então, o nosso projeto é trabalhar junto a essa organização chamada Blessed China International. É uma organização que atua há mais de 20 anos na China. É uma organização que tem parceiros de várias partes do mundo. E a nossa visão é do enfoque no cuidado do pobre e do marginalizado. É olhar com amor e servindo a essas pessoas com tudo aquilo que nós temos e com tudo que nós somos. Além disso, num aspecto ministerial, atuar na igreja de uma forma a trabalhar principalmente com o discipulado, com a mentoria, com a formação de novos líderes, para que a própria igreja chinesa assuma esse tipo de projeto e que possa fazer diferença no cuidado do pobre e no cuidado do marginalizado. Então, essa organização tem diferentes áreas de atuação na área de saúde, com pacientes com hanseníase, atendimento gratuito, cuidado com órfãos, educação em saúde, reabilitação, atendimento odontológico, cuidado de pessoas com necessidades especiais, áreas extremamente carentes nesse local do país, nesse país. Também com assessoria em relação a técnicas agrícolas. É uma região muito pobre, com muitos fazendeiros que não têm acesso a qualquer tipo de assessoria. Então, pelas fotos, são fotos realmente da região, a gente pode ver uma estrutura absolutamente precária e arcaica. Também trabalhando com projetos em educação. Nosso projeto, então, é servir junto a essa organização em parceria. A nossa agência missionária com a qual nós vamos é a CEPAL. A CEPAL é uma agência missionária que atua já há mais de 50 anos no país e que tem o enfoque de servir a Igreja de Cristo com especial atenção aos seus líderes, com enfoque em formar lideranças saudáveis, frutíferas, para que essa mensagem possa ser multiplicada e assim alcançarmos as nações. Deus, então, tem nos chamado para esse desafio. Deus tem nos chamado para o desafio de irmos, então, para esse país e para podermos servir com esses mesmos enfoques, dentro da profissão, junto com a medicina, servindo aquele povo nas suas carências sociais, no aspecto ministerial, trabalhando principalmente em parceria com a igreja, no discipulado, na formação de liderança e na mentoria de cristãos ali. Nossa estratégia, então, é chegar àquele povo, inicialmente como estudantes da língua, e num segundo momento com um serviço médico gratuito junto à organização e servindo em parceria com a igreja. E o que nós queremos trazer hoje para a igreja é mais do que simplesmente apresentar isso para vocês, mas o que nós queremos é desafiar os irmãos para que vocês possam se envolver junto conosco. Esse ministério é muito maior do que nós não temos condições de sozinhos, nós não temos condições de avançar se nós formos sozinhos. Nós precisamos que isso seja feito pela Igreja de Cristo, entendendo que nós somos chamados com diferentes funções. Nós somos chamados, então, para ir, mas que se a Igreja de Cristo não se envolver em orar, em contribuir, em mobilizar,
em nos sustentar em suas orações e nos sustentar também com o aspecto material, esse ministério ele não pode acontecer. Então, desafio os irmãos de hoje, que eu quero fazer os irmãos, é que realmente os irmãos se envolvam com a missão de Deus no mundo, se envolvam com essa função que é da Igreja de Cristo, que é de ser resposta de Deus para um mundo oprimido e para um mundo marcado pelo pecado. Nós nos colocamos à disposição dos irmãos para compartilharmos um pouco mais sobre o que Deus tem nos colocado. Nós vamos estar ali atrás, no final do culto, a gente tem esse folder que a gente tem feito, que é apenas com os nossos contatos, algumas informações a mais. Se os irmãos quiserem, pegue com a gente, fala com a gente ali no final. Nosso desafio é que, como igreja, possamos seguir juntos para a China, para cumprir esse propósito de Deus, a gente indo realmente, mas os irmãos também participando conosco. Muito obrigado por essa oportunidade, muito obrigado desde já pelo apoio e pela abertura dos irmãos. Queremos orar por vocês. Faz uma oração por eles. Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque nós sabemos que estamos diante de um Deus que é um Deus missionário. Mesmo lá no Éden, quando Adão pecou, o Senhor teve a iniciativa de procurá-lo para restaurá-lo, para fazer com que o descendente da mulher viesse para ser o Redentor, o Salvador, o Libertador. Louvado seja o teu nome, porque a tua obra não cessa, porque a trombeta ainda não soou. Ó Deus, então eu quero te bendizer, Senhor, porque a vinda dos nossos irmãos aqui mostra o quanto que o Senhor não para de trabalhar. Ó Deus, o Senhor não cessa nesse amor incondicional pela humanidade, Senhor. Não existe povos nem nações que estejam escondidas do Senhor. Às vezes a igreja não consegue enxergar, mas o Senhor é aquele que levanta o teu corpo, a tua igreja, para ir nos confins da terra, para falar e iluminar e salgar. Obrigada por esse casal, Senhor. Obrigada pelo conhecimento que eles têm. Obrigada, Senhor. Ó Deus, porque a visão do reino, ó Deus, está presente na vida deles. Obrigada por toda a competência, a vida, a saúde, o conhecimento, os dons, os talentos têm sido colocados a teu dispor. Ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa nos unir. Ó Deus, numa visão de reino do Senhor. Ó Deus, para que os chineses possam ser alcançados. Ó Deus, para que essa multidão de grupos, de povos, possam ser alcançados pelo poder do Evangelho, que liberta e que redime e que reconcilia o homem com o Senhor. Ó Deus, que não só como igreja aqui, presbiteriana em Jardim Camburi, mas como família do Senhor, que estejamos unidos, ó Deus, lançando a pedra, dando o sustento necessário, as orações necessárias, ó Deus, para que logo em breve a gente possa ouvir mesmo a tua trombeta, Senhor, ó Deus, mostrando que todos os povos e nações e tribos ouviram falar do teu nome e foram reconciliados ao Senhor. Ó Deus, nós te agradecemos e pedimos, ó Deus, que o Senhor continue agindo neles e através dele, mas que o Senhor continue agindo em nós e através de nós aqui como igreja. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Meus irmãos, hoje, tanto na escola dominical pela manhã quanto agora à noite, quando eu cheguei, né, o Marcos estava dando aula e falava sobre profissões, né, que é uma bênção a gente receber, né, o Eduardo e a Fernanda para falarem sobre o chamado missionário deles para serem usados dentro de suas profissões. Não é? E cada um de nós aqui pode ter escolhido a sua profissão por vários fatores, né, por identificação, por ter alguma referência na família que tem aquela profissão, talvez para autorrealização, talvez porque aquela profissão dava mais dinheiro do que outra, enfim, os motivos podem ser vários, mas
Deus não está interessado em saber das nossas razões. Ele está interessado em usar agora o trabalho que eu e você temos. Então, parabéns ao casal, viu? Parabéns mesmo. Deus abençoe vocês muito, porque vocês estão usando a profissão para abençoar, usando aquilo que foram treinados para fazer, para abençoar. E se cada um de nós pensasse isso, como com a minha profissão, com aquilo que eu faço, como é que eu posso abençoar? Como é que eu posso levar o evangelho do reino de Deus? Como é que eu posso socorrer? Fica pensando aí, não é? E no meio disso, quando a gente se dispõe a pensar sobre coisas, quando a gente se dispõe a dizer, eis-me aqui, às vezes Deus pode nos assustar, né, Eduardo? Eu imagino que tenha sido para a família um certo susto, com um chamado específico e especial. Mas há um chamado que é para todos. Há um chamado que é para todos. Nós devemos usar as nossas profissões para a glória do Senhor e para engrandecer o nome dEle e para fazer o nome dEle conhecido. Filipenses, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus é Senhor, que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós estamos aqui para louvar e para adorar aquele cujo nome está acima de todos os nomes, aquele que recebeu um nome mais sublime do que todos os anjos, aquele, mesmo quem diz que hoje não acredita, mesmo aqueles que dizem que são ateus, mesmo aqueles que perseguem a igreja hoje, um dia vão se curvar diante dele. Vão se curvar diante dele, é o que diz Apocalipse. Todo joelho se curvará e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é o Senhor. E é um privilégio para a gente poder confessar isso aqui e agora, que o nome do Senhor Jesus Cristo é exaltado. Vamos ficar de pé e vamos louvar o nome do Senhor. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. Desesperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro Imaculado, santo é o seu nome. Todo louvor, todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Todo louvor, honra e poder, glória e majestade ao soberano Rei dos Reis. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, príncipe da paz. Deus forte, Pai da eternidade, a estrela da manhã. Ele é o Santo de Israel, todo-poderoso Deus. Seu reinado não tem fim, santo é o seu nome. O Messias esperado, raiz de Davi, o amado, o Cordeiro Imaculado, santo é o
que reina para todos sempre. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio, a honra e o louvor. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, pois te adoramos. em espírito e em verdade. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, pois te adoramos. em espírito e em verdade. Reina o Senhor, Todo-Poderoso, a Ele o domínio. Ele é soberano, dirige nossas vidas, pois tudo Ele faz para o bem dos que o amam. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, pois te adoramos. em espírito e em verdade. A Ti, Senhor, Rendemos glória, o poder, a majestade, o louvor, pois te adoramos. em espírito e em verdade. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Aleluia, reina o Senhor. Reina o Senhor. Amém. Aleluia, reina o Senhor. Meus irmãos, na última vez que a gente ministrou louvor aqui, a gente ensinou um cântico para a igreja e que depois não foi repetido. E ele é uma oração assim muito linda, muito linda. E a gente vai cantar primeiro com violão assim para você ir lembrando da melodia. E enquanto a gente canta ao Senhor, você que veio preparado, né? Você que é membro dessa igreja, por favor, traga seus dízimos e suas ofertas e assim o faça como adoração a esse Senhor que reina. Ele é assim, ó. Teu amor se revelou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história.
a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. De novo. Teu amor se revelou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. A igreja sozinha essa parte. Teu nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. A outra parte. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Vamos todos juntos? Teu amor se revelou, sofreu a nossa dor, veio a nós, mudou a nossa história, e em Jesus nos deu a chance de recomeçar. Nova vida e tanto pra compartilhar. E hoje certamente não seguimos sós. Tudo se renova quando ouvimos tua voz. Pelo amor ou pela dor, que seja tua mão a nos guiar pra bem perto de ti, Senhor, pra bem perto de ti, Senhor. Amém. Louvamos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, porque no amor dele tudo se renova, tudo se faz novo. Há sempre esperança, mesmo em meio a tantas crises, não é? Crises políticas no mundo todo, guerras, conflitos, crises morais. Em meio a tudo isso, a promessa do Senhor Jesus é que tudo se renova, tudo se faz novo. E que seja pelo amor, seja pela dor, que seja sempre o Senhor guiar e orientar os nossos passos, e não a nossa própria força,
as nossas chamadas competências, mas que mesmo estas estejam submissas ao Senhor dos Senhores, ao Deus dos deuses. A igreja pode se sentar. Eu queria convidar as crianças, temos crianças entre nós, chamar também o pastor Eudir para vir aqui. Temos crianças não? Só crianças grandes hoje? Então o tio Eudir hoje vai dar a lição para para as crianças. Opa! Fala. Ele está informando, porque criança informa, criança não dedura, né? Que tem outro lá atrás, não é? Então, outro lá atrás, por favor, se você quiser vir aqui, né? O tio vai orar por você, isso mesmo. Isso é evangelizar, levar, falar, isso aí. Vamos orar então? Nossa, o Eudir está me lembrando aqui mesmo. Tem os aniversariantes da semana. Alguém está aniversariando essa semana? Não. Aniversário de casamento, tem? Hoje também é um dia muito especial, né? O pastor lembrou hoje de manhã, hoje é dia do músico, né? Então, todos os músicos, por favor, também venham à frente para a gente orar, né? Essa é uma bênção de Deus, poder usar a arte, né? Usar a arte para falar do amor dele, para glorificar ao Senhor. Todos os músicos, só não vale quem toca campainha, tá, gente? Porque aí não é bem músico, né? Eu toco microfone também, segundo João. Vamos orar, então. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela presença do Senhor no nosso meio. Te pedimos, ó Deus, pelas crianças que aqui estão, que a mensagem que vai ser dita para elas seja a palavra do Senhor e encontre no coração delas, ó Deus, um terreno fértil, para que elas, desde cedo, ó Deus, sejam missionárias, ó Deus, nas suas escolas, nos seus condomínios, junto aos seus coleguinhas, junto àqueles parentes que ainda não são cristãos, que o testemunho deles, ó Deus, seja o bom perfume de Cristo na vida dessas famílias e em todo lugar que eles pisem, ó Deus, que eles possam testemunhar de Ti. Agradecemos ao Senhor também pelos músicos que temos aqui entre nós, ó Deus, que com muita disposição têm servido ao Senhor e têm servido à igreja. E nós te louvamos pela vida deles, te pedimos que o Senhor continue abençoando por aqueles, ó Deus, que já têm sido profissionais, né, Deus, como o Tiago e o Alex, que aqui estão conosco, que não mediram esforços, ó Deus, para estar aqui. Nós te pedimos também bênção do Senhor sobre a vida deles, que a música deles seja cada vez mais reconhecida, onde quer que eles estejam, Deus, e que o nome do Senhor seja glorificado por causa da vida deles. E te pedimos também, ó Deus, em especial, pelo Eudir, que vai trazer a palavra agora, que nós sabemos, Deus, que a palavra é do Senhor, e a palavra do Senhor não volta vazia, e nós te pedimos, ó Deus, que pela instrumentalidade do teu servo, o Senhor fale conosco, e que a nossa mente, ó Deus, nesse momento seja levada cativa ao Senhor, para que a nossa atenção, o nosso coração, seja totalmente voltado para a tua palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu queria pedir para a igreja ficar em pé, só o povo da igreja. Quem está sentado é visitante. Cumprimente o visitante. Vamos falar aquela frase que eu tanto gostei de ouvir quando eu vim para cá. Vamos falar juntos? Sejam bem-vindos em nome do Senhor. Essa igreja pode ser sua se você quiser. Isso. Queridos,
Vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 17. Esse mês nós estamos focando em missões. Domingo passado, o nosso irmão, presbítero Luiz, carinhosamente chamado de Lula, o nosso Lula, né? Ele falou sobre esse texto de Atos, capítulo 17, e ele leu quando Paulo foi a Atenas. Eu queria que nós lêssemos especificamente os versículos 30 e 31. Vamos ler? Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância, agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Vários aspectos temos abordado sobre missão. Domingo passado foi a questão cultural. Mas agora, lembrando, pegando esse gancho da última mensagem, eu quero falar algo mais. Eu creio que missões têm que ser visto também na perspectiva futura. E hoje a nossa meditação é missões e o seu destino final. Missões e o seu destino final. Vamos orar mais uma vez? Pai de amor, nós te louvamos por essa noite. Bendizemos o teu nome pelo privilégio de estarmos reunidos. Ó Deus, rogamos agora que teu Espírito ilumine a nossa mente e o Senhor venha, Senhor, a capacitar-me, ao Senhor, a entregar a mensagem que o Senhor quer para glorificar o teu nome, edificar a igreja e dar o bom testemunho do Evangelho. Em nome de Jesus, amém. O nosso texto mesmo fica em Mateus, capítulo 24. E vamos ler os versículos 1 a 14. Vou pedir para os irmãos acompanharem a leitura. Eu vou fazer a leitura sozinho, mesmo assentados. Mateus, capítulo 24. E vamos ler dos versículos 1 a 14. Diz assim: Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhes mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: Não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado. Quando se aproximaram dele os discípulos, em particular, e lhe pediram: Dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Então sereis atribulados, e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo,
para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. De tempos em tempos, parece que a igreja escolhe algum assunto que vira moda, né? E eu sei que na minha intenção, além de falar de missões, é também recuperar sobre um assunto que, num passado não muito distante, a igreja falava muito. E hoje parece que está meio adormecido. Quem lembra das décadas de 70 e 80, lembram, por exemplo, de um livro chamado A Agonia do Grande Planeta Terra. Quem já leu esse livro, levanta a mão aí. Ninguém? Gente, é do século passado. Entendeu? Mas esse livro vendeu mais de 1 milhão de cópias, né? E as pessoas estavam como que na expectativa, na década de 70 e 80, que Jesus voltava naquele século. E havia algumas razões para isso. Mas passou-se a década de 70, a década de 80, a década de 90, chegando perto do ano 2000, algumas pessoas também começaram a pensar que, de repente, Jesus voltava lá para o ano 2000. Estamos em 2015 e nada, né? E aí parece que o assunto se esfriou. Parece, de repente, que Jesus ficou mais distante. Mas é isso que a Bíblia ensina? Eu quero falar para vocês sobre esse texto, esclarecedor, importante, pertinente para nós. Mas antes disso, eu quero falar um pouco sobre o seu contexto, o que aconteceu nesse momento, nessa história que foi lida aqui. Estamos vivendo os últimos momentos do ministério de Jesus. Nos capítulos 21, 22, 23, Jesus, então, entra em Jerusalém, montado num jumentinho, e é aclamado pelo povo, dizendo, Hosana nas alturas ao filho de Davi. E aí as pessoas começam a pensar que, de repente, esse é aquele que vai restaurar a glória de Israel. E durante esses capítulos anteriores, Jesus entra, então, em conflito verbal com a liderança religiosa de Jerusalém. E aí, nesse conflito, ele diz no versículo 38, capítulo anterior, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Ele estava no templo. Ele sai do templo. E aí, os seus discípulos, quando estão saindo do templo, chama a atenção de Jesus. Jesus, olha que construções, que templo maravilhoso. O que significava o templo para aquele povo, gente? O que significava aquele templo? Muito mais do que os templos cristãos hoje podem significar para nós. Uma pequena lembrança do que aconteceu. O povo saiu do Egito, caminhou pelo deserto. Deus mandou que Moisés construísse uma tenda. Seria a tenda do encontro. E tem vários significados que agora eu não tenho tempo para explorar. E aí eles entram na terra de Canaã. Quando entram na terra de Canaã, eles passam muito tempo também usando essa tenda do encontro. Quando chega na época de Davi, Davi tenta construir uma casa ao Senhor. Mas Deus disse, vai ser Salomão que vai construir essa casa. Ele constrói um templo suntuoso, riquíssimo, belíssimo. E sabe o que acontece? Apesar daquela construção, em que eles entendiam que representava que Deus se agradava da nação, com as suas constantes apostasias, Deus permite que a nação seja levada cativa para a Babilônia por 70 anos. Depois retornam, é construído um segundo templo, e aí, na época de Herodes, esse templo ele é revitalizado, e ele é magnificado. Alguns escritores, como por exemplo Flávio Joséfos, comenta que algumas pedras lá, e digo assim, pedras inteiriças, não imagina assim um piso de granito, nós conhecemos muito pisos de granito. Tinham
14 metros. Era algo suntuoso. E eles entendiam, então, que aquela construção maravilhosa representava que Deus se agradava da nação. E Jesus, cutucado pelos apóstolos, pelos discípulos, diz: vede, pois não vai ficar pedra sobre pedra. Vocês vão dizer, o que significa isso? Que importância tem isso? Comentei hoje de manhã. Imagina aqui como foi doloroso para nós ver aquele jogo do Brasil com a Alemanha. 7-1. Vou dizer para vocês que dizer para aquele povo que o templo deles seria destruído é muito pior. Era algo muito pior. Mexia com os brios da nação. E eles ficaram perturbados com isso. Agora entra, então, a pergunta deles, né? Versículo 3. Dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos. Esse tema, fim do mundo, não é algo novo. Não é. Muito menos para um judeu. Eles já tinham sido informados, por exemplo, no passado, pelos profetas, que haveria uma consumação dos séculos. E eu creio que o profeta que foi mais claro nisso foi o profeta Daniel, quando fala no capítulo 12, exatamente, sobre isso. Existe uma íntima ligação deste capítulo 24 de Mateus com o livro de Daniel, que também não é meu propósito tratar hoje. Mas eles estão preocupados em saber o seguinte: então, Jesus, você está comentando que haverá um fim. Diz-nos, fala mais sobre isso. E vamos seguir o que o texto nos ensina. A primeira coisa que nós vemos é o seguinte: eles pediram um sinal, não é isso? Jesus, dá no atacado, dá vários sinais. Vamos aprender. Primeira coisa, o que ele diz? A ocasião. Ele diz, é uma ocasião em que o engano vai prevalecer. Versículos 3, versículo 4, versículo 5, ele fala, vede, ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Sempre houve engano. Desde a época de Adão e Eva, não? A serpente enganou a Eva, não é assim? O que ele está dizendo é que essa época específica haverá um engano prevalecente. Em algumas épocas da história da humanidade, isso já foi visto. O que ele está dizendo é que este engano vai tomar conta de todo o planeta Terra. Na carta de Paulo a Tessalonicenses, ele comenta sobre isso. Por não darem crédito à verdade, Deus permite que venha o quê? O domínio da mentira. Então ele diz para a igreja tomar cuidado contra todo engano. E uma coisa importante falar sobre todo engano. Uma igreja só fica firme contra todo engano quando ela conhece a verdade. E basicamente hoje eu quero falar sobre duas coisas sobre verdade. Um binômio aqui. Primeiro, a igreja tem que conhecer Bíblia e tem que conhecer o ensino da Bíblia. Conhecer a palavra e a doutrina da palavra. E ele diz o seguinte, virão em meu nome, como se fosse Cristo. No versículo 11, como profetas. Também diz alguns outros sinais, a multiplicidade de sinais. O princípio das dores, versículos 6 a 8. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Guerras,
terremotos, isso sempre aconteceu na história. Mas o que Jesus está dizendo é que essas coisas, com certeza, irão se intensificar. Eu creio que é fato inquestionável que as piores guerras que a história já viu tem de 70 anos para cá. É a Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial. E quando terminou a Segunda Guerra Mundial, o pessoal pensou, o mundo vai sossegar, vai tomar juízo. Veio a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã. Para que vocês tenham ideia, a Guerra do Vietnã, eles despejaram mais bombas lá do que em toda a Segunda Guerra Mundial. E alguém vai dizer, então isso é algum sinal? É um sinal, porque as coisas vão se intensificando. Ele fala sobre terremotos. É verdade, sempre tivemos terremotos. Sempre tivemos problemas naturais. Mas acontece que, na verdade, as coisas vão se intensificando. E ele diz uma coisa, mas isto não é o fim. São sinais. O relógio está andando. A coisa está acontecendo. Mas não é para nós nos assustarmos. Alguém vai dizer o seguinte, mas é assustador, às vezes nós vemos tragédias como aquela que aconteceu em Paris. É assustador. Porém, Jesus diz, calma, existe um projeto de Deus, um propósito de Deus nisso. E ele diz mais alguma coisa, então sereis atribulados e vos matarão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. De novo, desde o início da igreja. Perseguição não é novidade. E ainda mais, o apóstolo Paulo fala o seguinte, que todo aquele que quer viver de forma piedosa diante de Cristo, como cristão, será perseguido. E que sinal é esse? Com certeza, ele está se referindo a uma intensificação, que depois eu posso detalhar melhor, mais para frente. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão muitos. Se há uma investida externa contra a igreja, aqui esse versículo está se referindo ao problema interno. Esses profetas saem do meio do povo de Deus e causam divisões. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará em quase todos. Mais uma vez, a intensificação. Nunca vimos tanta iniquidade prevalecendo. E eu gosto de fazer um paralelo com o que nós conhecemos. Quero ver se alguém vai levantar a mão agora, né? Quem é que, quando criança, lia Cebolinha, Mônica? Ah, melhorou, melhorou, né? Se alguém, alguma turma nova aí, começar a ler essa revista, não vai conseguir identificar o mesmo quadro. Sabe por quê? Você pode andar aqui em Jardim Camburi, pela cidade. Eu costumo ir para o trabalho a pé hoje. Eu parei com esse negócio de pegar ônibus. Vamos andar um pouquinho. Estou andando todo dia, ida e volta, ida e volta. E eu raramente vejo criança na rua. Gente, eu fui criado na rua, no bom sentido, tá? No bom sentido, certo? Com 5, 6 anos, lá em Brasília, onde eu nasci, eu saía da minha casa e ia a pé para a escola e voltava. E eu não era o único, não. Minha esposa, a mesma coisa, em Volta Redonda. E eu tenho certeza que Vitória também era outra história. O mundo era outro. Nós brincávamos na rua, botávamos pedrinhas, assim, 2 pedras, virava gol. E jogávamos, brincávamos, não é não? Beleza. Alguém tem coragem de fazer isso hoje? Deixar a criança na rua? Não dá. Aquele quadro da revista do Cebolinha, da Mônica, a dona da rua, não é? Todo mundo, as crianças sempre nas ruas, isso não faz parte mais do nosso mundo. Estamos dentro da mesma geração. Então a iniquidade se multiplicou e está se multiplicando. E o pior, o amor está se esfriando. As pessoas estão com o coração mais endurecido. Isso também é um sinal.
E aí Jesus vai pontuar nesses 13, versículos 13 e 14, o seguinte: aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Uma preocupação que deveríamos ter. Quem vai ser salvo? Quem persevera até o fim. E aí ele responde o sinal: e será pregado este evangelho do reino em todo o mundo. Retornando aos anos, às décadas de 70 e 80 do século passado, naquela época existia uma linha teológica que prevaleceu nas igrejas e quase que agendava a volta de Jesus. Isso é muito comum justamente nos finais dos séculos ou então nos finais dos milênios. Aconteceu um frenesi na Europa quase na iminência do ano 1000. Eles achavam que o mundo ia acabar. E assim aconteceu no final do século XIX, início do século XX, o pessoal pensava que o mundo ia acabar. E aí as pessoas começam a pensar no século XX, olha, Israel já se constituiu nação, Israel é o relógio de Deus, não é? Então eles pensam o seguinte, que dentro de uma geração, Jesus vai voltar. Bom, 47 mais 40 anos, que é uma geração que o pessoal fala na Bíblia, dá 87. E aí alguns comentários bíblicos diziam o seguinte, ó, comentários sérios, né? Ó, daqui, quando foi em 1986, a União Soviética vai invadir Israel, porque ele é o Gog e Magog, e aí vai acontecer 3 anos e meio de grande tribulação e Jesus volta. Isso não é datar a volta de Jesus, gente? Isso não pode. Esquece isso. O relógio de Deus são missões. E é esse o ponto que Jesus quer focar para os seus discípulos. Vocês querem alguns outros sinais, mas o maior sinal, o meu relógio, são missões. É o testemunho da igreja. E eu quero relatar para vocês um breve histórico sobre isso. Por exemplo, vamos pensar no período apostólico, até o final do ano 90, aproximadamente, da época da morte do apóstolo João, o Império Romano praticamente já tinha sido alcançado. Mais ou menos 500 mil de cristãos já existiam naquela época. Do ano 100 a 303, penetra-se mais profundamente, apesar das 10 grandes perseguições, com 174 mil mártires catalogados. De 303 a 800, entre Constantino e Carlos Magno, outros países da Europa Ocidental são alcançados. Aproximadamente no ano 600 surge o islamismo. E aí ele bane o cristianismo da Ásia e da África do Norte. Entre 800 a 1517, de Carlos Magno a Lutero, a Noruega, a Islândia, a Groenlândia, os eslavos orientais se convertem em massa ao cristianismo. Época das cruzadas, uma história triste, como, em consequência, lega sequelas que vemos problemas até os dias de hoje. Entre de 1517 a 1792, ao surgimento de muitas sociedades missionárias, que levam o evangelho cada vez mais para o Ocidente. E de 1792 até os dias de hoje, nós vemos uma explosão, como alguém já veio aqui falar, de ondas missionárias. Quem gosta de onda, né? Os surfistas, mas é isso mesmo, ondas missionárias. E aqui nós vemos que neste ano de 1792, ele prega um grande sermão e consegue motivar várias pessoas para que se envolvam com a ação missionária. Dessa pregação saem pessoas que vão para a Índia, para a Ásia Sul-Oriental, a China, o Japão e a Coreia. Nações são alcançadas e recebem o Evangelho. É só um pequeno resumo. E é um resumo que eu quero dizer o seguinte, que em aproximadamente 100 anos, só para se ter uma ideia, a quantidade de traduções bíblicas mais que triplicou. O relógio de Deus está andando. E o nosso envolvimento com missões? E eu e você? E não quero que vocês pensem em missões apenas de forma transcultural. Missão é testemunho constante. Alguém falou sobre trabalho. Lá na agência, um colega meu falou assim,
também um crente, um servo de Deus, atendendo um cliente, a cliente estava perturbada, ele deu uma palavra de consolo para a pessoa e explicou o cuidado de Deus, a providência de Deus. E um dia, 2 dias depois, não sei quanto tempo exatamente, agora não estou lembrado, aquela palavra dele se realizou, a pessoa mandou um WhatsApp agradecendo por aquela palavra de confiança em Deus. E ele falou, poxa vida, veja só, nós temos oportunidades o tempo todo. O tempo todo nós temos oportunidades para testemunhar de Jesus. Vamos falar um pouquinho sobre investimento. Estava na agência, alguém chegou para mim, final de ano, o pessoal recebendo 13º. Opa, gente, vamos investir, vamos investir. Vamos falar sobre investimento. Vamos supor que você queira investir em um carro. Quem é que não gosta de carro? Né? O carro brilha os nossos olhos, aquele carrão. E aí você compra um carro, alguns R$1.000, não sei quantos, e esse carro provavelmente é um investimento de 5 anos. Concorda comigo? Ficar com um carro mais de 5 anos é complicado, não é não? Da mecânica, desvaloriza. Mas se alguém disser para você assim, não invista em carro, invista em outra coisa. E há investimentos que rendem por 50 anos, ou mais. Duvida? Você está muito conhecido, um pouquinho da minha área. Não estou dizendo que é para investir não, tá? Só comparando. Ouro. Quem investe em ouro, não perde. 1 quilo de ouro há 3.000 anos é 1 quilo de ouro hoje. Não é? E o melhor dos investimentos nós estamos na mão. Sabe qual é o maior dos investimentos? É o investimento na graça, na obra de Deus. Na obra de Deus. Tem uma parábola de Jesus que fala o seguinte, e ele diz assim, no final dessa parábola, que de um administrador infiel. O administrador infiel foi encontrado pelo seu dono, o seu patrão, reconheceu, olha, presta conta da sua administração. E ele pensou assim comigo, bom, se eu for demitido, perder meu emprego, a bocada, eu não sei trabalhar manualmente. Eu não vou ficar assim. Chamou os devedores, negociou tudo, baixou as dívidas e disse, quando eu sair, alguém vai me receber. E Jesus fala o seguinte, veja o que esse administrador infiel está fazendo. Da mesma forma, resumindo essa ilustração de Jesus, ele diz, fazei amigos com recursos de origem iníqua. E essa parábola, muita gente não compreende, não entende o que Jesus quer dizer. Origem iníqua são as origens atuais. É o tempo agora. É o tempo da nossa existência nesse exato momento. É o que você tem agora. Faça amigos que dure por toda a eternidade. Missões, o seu destino final é a eternidade. Não fazemos missões simplesmente para acrescentar números à igreja. Nós fazemos missões para realmente encaminhar pessoas aos portais eternos. Amém? Pai Santo, graças te damos pela tua palavra. O relógio está andando. Ó Deus, rogamos que o Senhor nos capacite, em nome de Jesus, a cumprir a ordem de Jesus. Pai, nós queremos realmente investir na tua obra, mas não há nada em nós mesmos que possa fazer isso ir adiante. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer. Aqueles que ficam, dá graça para apoiar aqueles que estão indo. E mesmo indo ou ficando, dá-nos graça constante para dar o bom testemunho e ganhar pessoas para Jesus. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, estamos chegando
ao final, né, dessa assembleia comunitária para adorar o nome do Senhor. E é interessante esse texto. Eu falei hoje de manhã que eu fiquei pensando muito na parte final desse texto, que diz lá que um dos sinais da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo seria o fato de sermos odiados por todas as nações. Essa é uma palavra muito forte, né? Porque vai de encontro ao, talvez, o nosso desejo de ser aceito, de ser amado, né? A gente tem esse desejo, a gente luta com isso. A gente quer ser reconhecido, quer ser aceito, e a palavra de Deus está dizendo que, por causa do nome do Senhor, nós seremos odiados, não é por alguns, é por todas as nações da terra. De manhã eu até falei que eu fiquei pensando assim, o que tem atemorizado muitas nações atualmente, o Estado Islâmico, ele tortura e mata cristãos e diz o povo da cruz, de maneira pejorativa, né? A Europa, que vive uma onda chamada pós-cristã, né? Diz que os cristãos não têm a menor representatividade, e o que a gente crê não faz o menor sentido. Aqui tem um monte de gente que está fazendo universidade ou que já passou por ela, sabe que a ciência e a filosofia já mataram Deus há muito tempo. E eu digo mataram porque é nisso que eles acreditam. Então, se levantar em qualquer meio para pregar o Evangelho de Jesus Cristo é, de fato, se tornar alvo de ódio. Você não precisa fazer nenhuma outra coisa. Isso foi assim ao longo de toda a história. E o Senhor Jesus disse que, por causa do nome de Jesus, nós seríamos perseguidos. E esse é o sinal. Mas nós louvamos a Deus, porque nós carregamos o nome mais precioso, né? O nome daquele que morreu da cruz para salvar o pecador, seja ele de qual nação for, né? Seja ele da China, para onde estão indo o Eduardo e a Fernanda, seja ele aqui do Brasil, seja ele da França, seja ele do Chile, onde o Lula já esteve, seja de qualquer lugar. O Senhor Jesus Cristo morreu para chamar os pecadores, né? Para livrá-los do império das trevas e conduzi-lo ao reino do Filho do seu amor. Glória a Deus. Então vamos cantar, gente, para a gente finalizar o nosso culto, cantar com toda alegria. Fique de pé e vamos falar de que nós portamos esse nome. Nós não temos vergonha de dizer que somos cristãos, que o nosso Senhor é Jesus Cristo. Gostem ou não gostem disso, achem ou não achem isso adequado, mas isso tem a ver não com o que fazemos só, mas tem a ver com quem somos. Somos redimidos e fomos comprados pelo Deus Todo-Poderoso. E por isso que a gente proclama o nome do Senhor Jesus. Santo nome incomparável, tem Jesus, o amado meu, Rei dos reis, Senhor eterno, Deus na terra, Deus nos céus, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir, nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Leva tu contigo o nome de Jesus, o Salvador. Esse nome dá conforto, hoje, sempre, onde for. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir.
esperança do porvir. Este nome leva sempre para bem te defender. Ele é arma a seu alcance quando o mal te aparecer. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Nome bom, doce a fé, a esperança do porvir. Receba a bênção. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as ternas consolações do Espírito Santo sejam sobre todos nós, sobre todo o povo de Deus, hoje e eternamente. Amém. Os irmãos podem se assentar e eu cumprimentarei todos lá fora. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque perguntam as nações: onde está o vosso Deus? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Não a nós, Senhor, não a nós, Senhor, mas ao teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque confiam as nações em ouro, prata e riqueza,